E hoje é o dia que a gente vai falar a respeito dos crimes de contrabando e descaminho. Nós tivemos modificação legislativa recente, e modificação essa que será objeto da nossa palestra a partir de agora. Que não fique com caráter de palestra, que seja um encontro, um bate-papo, uma oportunidade para nós nos reencontrarmos, para aqueles que eu já conheço, e também conhecer novos amigos, conhecer novos colegas, que seja uma oportunidade que a gente consiga ter esse contato nessa noite. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer para você, vai aparecer aqui no quadro, a redação anterior. Como é que funcionava o artigo 334 do Código Penal, que tratava a respeito dos dois crimes, tanto do contrabando, como também do descaminho. Perceba o seguinte, contrabando, a parte que está em laranja se referia ao contrabando, importar ou exportar mercadoria proibida. Esse comecinho dizia respeito ao contrabando. A parte em amarelo, iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto, devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, no mesmo tipo penal, no artigo 334 do Código Penal, o que nós tínhamos? Duas condutas diferentes. Primeira parte, relativa ao contrabando. A segunda parte, inerente ao crime de descaminho. Note, observe que a pena era a mesma. Reclusão de 1 a 4 anos. A mesma pena, a mesma sanção penal prevista para os dois crimes, para as duas condutas tipificadas no mesmo dispositivo legal. Pois bem, existe uma certa tendência da imprensa a confundir um pouco as coisas e tratar como contrabando o que na verdade é descaminho, né? Então a pessoa não pagar, frustrar o pagamento de tributo, isso é descaminho. Contrabando sempre se refere à entrada ou à saída de mercadoria proibida. Perfeito? Ok? Tá. Agora, tem uma questão que é interessante, que é a seguinte. E se a pessoa, ao mesmo tempo, praticasse as duas condutas? Se a pessoa praticasse ao mesmo tempo as duas condutas, eu poderia defender, na verdade, que ela teria praticado um único crime dentro desse contexto do tipo penal. Como as duas condutas estavam previstas num só tipo penal, numa só norma, ainda que importasse mercadoria proibida e, ao mesmo tempo, frustrasse o pagamento, nós teríamos aqui um crime único, vez que, dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo tipo penal, nós tínhamos aqui a possibilidade de defender isso. Claro que existia corrente em sentido contrário, mas era possível, de qualquer modo, essa defesa. Agora, depois da Lei 13.008/14, 13.008/14, só um parênteses, Lei 13.000, olha só, 13.000, já chegamos na Lei 13.000. A partir de agora, as leis novas, todas numeradas a partir de 13.000. É muita lei, é muita coisa, né? Você tem 13.000 normas. Para quem milita, para quem atua na área do direito penal, sabe muito bem disso. Você vai ter, sobre o mesmo tema, 2 ou 3 normas, sendo difícil, inclusive, apontar qual norma que deve ser aplicada. Pensa, por exemplo, em condutas que estão afetas, ao mesmo tempo, a crime contra a ordem tributária, crime contra as relações de consumo e crime contra a economia popular. Às vezes eu tenho 3 condutas previstas em 3 normas, sem contar que crimes contra as relações de consumo e crimes contra a ordem tributária, e lá na Lei 8137/90, eu também tenho crimes contra o consumidor, você vai ter uma questão de vacatio legis separando as duas. Muito difícil você apontar com precisão qual das leis será aplicada ao caso concreto. Então isso é para se pensar, isso é para se refletir. Isso aqui é falta de sistematização.
O que na nossa área, o que no direito penal salta aos olhos. Nós temos um projeto de reforma do Código Penal. Projeto esse que tem uma virtude, dentre outras, que é qual? Sistematizar. Daqui a pouco eu já não sei mais o que aplica, daqui a pouco eu já não tenho mais clareza em relação à aplicação das normas no campo do direito penal. Então isso nos chama atenção quando a gente fala dali 13.008/14. Né? Bom, de qualquer forma, como é que ficou o artigo 334? Ó, só em amarelo. Afastamos aqui o laranja, né? Só tem amarelo. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, o artigo 334 abandona o contrabando. Fica aqui só a parte em amarelo. Vou voltar um pouquinho, ó. A parte em laranja caiu fora. A parte em laranja foi abandonada pelo artigo 334. Manteve-se apenas o trecho referente ao descaminho e mais, manteve-se a pena. Ficou igual, reclusão de 1 a 4 anos. Mas a modificação que existiu foi qual? Separar o crime de contrabando. Pois bem, o que aconteceu com o contrabando? Tipo penal autônomo. Repara aqui, ó. Tipo penal autônomo. O 334A do Código Penal. 334A do Código Penal. Agora só laranja para você. O amarelo desapareceu. Importar ou exportar mercadoria proibida. Tá aí, contrabando. E olha a pena. A pena que era de 1 a 4 passou a ser qual? 2 a 5. Então, passou-se a punir de forma mais grave, passou-se a punir de forma mais severa o crime de contrabando do que o crime de descaminho. Desde 40, as penas eram iguais. Desde 40, as sanções penais relativas ao contrabando e ao descaminho eram idênticas. Hoje não mais. Desde a aplicação da Lei 13.008/14, não mais você vai ter essa separação. Portanto, mais grave é o contrabando. Voltando àquilo que eu te falei inicialmente, lembra? Se a pessoa praticasse no mesmo contexto, na mesma situação fática, as duas condutas, importasse, por exemplo, mercadoria proibida e iludisse, frustrasse o pagamento do tributo antes da Lei 13.008/14, crime único. Agora não mais. Agora, como existe uma separação de normas, como existe tipo penal autônomo para o contrabando e para o descaminho, eu posso sustentar que haverá concurso de crimes. Então, dois aspectos para que nós pensemos. Primeiro, lei mais severa em relação ao contrabando. Fato consumado. É só olhar a pena. Quanto ao contrabando, lei mais severa, basta que nós olhemos a pena. E a possibilidade, a partir de agora, da existência de concurso de crimes. Possibilidade da existência de concurso de crimes. Então, estas são inovações que vale a pena chamar a atenção sua, porque isso pode ser aplicado eventualmente em processo. Veja, como é lei mais gravosa, de acordo com o princípio esculpido no artigo 2º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, a norma mais severa ela só vale a partir da sua aplicação para fatos futuros. Ela não tem o poder de retroatividade, já que é mais severa e não mais benéfica. Tudo certo até aqui? Bom, esse foi um panorama inicial para que a gente faça uma separação, para que a gente consiga, de cara, verificar o que aconteceu. Se eu te der um exemplo recente, fica mais fácil a gente entender essa questão. O que aconteceu quanto ao contrabando e descaminho foi o inverso do que aconteceu em relação ao estupro. Inverso, inverteu. No estupro, lembra? Eu tinha 213, estupro, AVP, atentado violento ao pudor, no 214. Estupro 213, AVP 214. Tipos penais autônomos. O que o legislador fez? Fez uma conjugação de tipos penais, fenômeno da aglutinação.
reuniu no mesmo tipo penal duas condutas. Aqui ele fez o inverso. Estavam no mesmo tipo penal, ele separou as duas condutas para tipos penais distintos. Tudo bem até aqui? Ok? Vai lá então. Descaminho e contrabando, pontos em comum. É o ambiente de palestra, eu não vou conseguir esgotar o tema. Eu quero trazer pontos que são relevantes para os amigos que são estudantes, que estão aqui para ter acesso a essa matéria. Matéria essa que não é lá muito trabalhada em faculdade, em curso de graduação, né? Então você já vai ter acesso, você já vai saber aqui a diferença. E também um discurso afinado com um colega que atua na área criminal e está interessado, eventualmente, em aplicação prática. Vou tentar conjugar, modular meu discurso para atender ambos os amigos. Pontos em comum do descaminho e do contrabando. O objeto jurídico é a administração pública. O objeto jurídico é a administração pública. Veja, descaminho e contrabando são exemplos de crimes contra a administração pública. Exemplos de crimes contra a administração pública. Exemplo de crime praticado pelo terceiro, não por aquele que ostenta a qualidade de funcionário público, não por aquele que é funcionário público nos termos do artigo 327 do Código Penal, mas por aquele que não pertence a esse enquadramento. Ou seja, crime praticado por particular contra a administração pública. Embora o objeto jurídico genérico seja a administração pública, como está colocado aqui no quadro para você, embora o objeto jurídico genérico seja, de fato, a administração pública, é conveniente salientar o seguinte: o objeto jurídico específico muda. O objeto jurídico específico muda. No descaminho, qual que é? No descaminho, o que se visa proteger é a arrecadação tributária. A arrecadação tributária. Então, descaminho, você vai encontrar a arrecadação tributária. No contrabando, eu posso pensar secundariamente na segurança, na integridade física da pessoa, tá? Então, secundariamente, eu consigo pensar nessas questões. Questão da segurança, integridade física, incolumidade pública, todos esses bens que podem cercar o crime de contrabando. Mas, genericamente, ambos têm a mesma proteção. Aqui você tem, portanto, a administração pública. Sujeito ativo. Em qualquer um dos dois, qualquer pessoa pode praticar contrabando e descaminho. Não existe distinção, não existe diferença. Então, aqui qualquer pessoa pode praticar crime de contrabando ou descaminho. Nós temos, portanto, um crime classificado como comum, crime comum, que é aquele que a lei não exige uma qualidade especial do agente. Crime comum, a lei não exige uma qualidade especial do agente. Qualquer pessoa pode importar ou exportar frustrando o pagamento de direito ou tributo. Qualquer pessoa pode importar ou exportar mercadoria que seja proibida. Sujeito passivo. Quem que é? O sujeito passivo é o Estado. Sujeito passivo é o Estado. Como assim o Estado? O Estado, uma vez que ele é titular da administração pública. O Estado, já que ele é titular da administração pública. Portanto, ele figura como vítima do crime de descaminho e contrabando. Elemento subjetivo, dolo. Elemento subjetivo, dolo. Não se admite culpa. Não se admite culpa. Poxa, eu estava voltando de viagem do exterior, eu esqueci de preencher aquela declaração, né? Esqueci. Um esquecimento muitas vezes conveniente, um esquecimento muitas vezes que vem a calhar para algumas pessoas, não é isso? Então, aqui esqueceu. Então, isso desconfigura o tipo penal. É necessário que haja dolo.
eu vou fraudar a arrecadação tributária. Então aqui é necessário que haja o elemento do tipo penal doloso. Se for configurada eventualmente culpa, você afasta o tipo penal. Então vamos supor, poxa, eu declarei tanto na hora que eu cheguei, né? Lá no avião, passou lá a cartelinha, eu declarei X, só que era um pouquinho mais que X, né? Um erro de cálculo, um erro de soma, na verdade eu me esqueci que eu tinha comprado aquele produto lá no exterior, eu esqueci que eu tinha comprado uma gravata, as mulheres eu esqueci que tinha comprado uma bolsa, né? Então ali você tem essa possibilidade de eventualmente descaracterizar a culpa e aí você configura a tipicidade, você não tem a conduta tipificada. Então o elemento subjetivo é dolo. No descaminho, por exemplo, é a vontade livre e consciente, é a vontade deliberada de fraudar a arrecadação tributária. Competência em ambos, Justiça Federal. Justiça Federal. Então veja, aqui nós vamos ter em ambos os casos competência da Justiça Federal. Somente no contrabando nós podemos ter eventualmente algumas exceções nas hipóteses equiparadas, mas em regra a competência é da Justiça Federal. Competência essa da Justiça Federal que é firmada pelo artigo 109 da Constituição Federal, tá? Então, competência da Justiça Federal. Existe uma súmula do STJ, que fala a respeito da fixação da subseção judiciária competente. Note, se é Justiça Federal, nós não vamos falar em comarca, nós vamos falar em subseção judiciária competente. Qual que é a subseção judiciária competente? Lugar da apreensão dos bens. Isso é importante. Só é conveniente tomar cuidado. Você que vai advogar, eventualmente, num crime que envolva contrabando ou descaminho, não importa onde se deu, por exemplo, a efetiva frustração do tributo ou do direito, não importa exatamente por onde passou a mercadoria proibida, o que importa é o lugar da apreensão dos bens. Então, o lugar da apreensão dos bens. Em relação a esse aspecto, pode-se, eventualmente, alegar nulidade, caso a regra da súmula 151 do STJ não seja contemplada. É uma tese de nulidade que pode ser arguida. Pode ser arguida durante o processo, numa resposta à acusação, memoriais, em sede de apelação, ou até mesmo mediante impetração de ordem de habeas corpus. Nós vamos conseguir verificar essa questão. Deixa eu conversar um detalhe com vocês, que é importante para quem atua na área penal. Muitas vezes, promotor de justiça, portanto justiça estadual, e o juiz de direito na justiça estadual, na hora que passa alguma coisa por ele de justiça federal, é comum, é frequente que não se atente a algumas especificidades. O operador da Justiça Federal, justamente porque a competência dele é mais restrita, é mais limitada, ele tem mais atenção em relação a alguns aspectos. Mas o operador da Justiça Estadual, ele acaba, às vezes, deixando passar alguma questão. Tá? Onde que eu quero chegar nisso com você? Vamos supor que a apreensão tenha se dado em São Paulo. Perfeito? Se frustrou o pagamento, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Vamos imaginar. Tá? Se frustrou o pagamento em Foz do Iguaçu. Apreensão em São Paulo. O que nós vamos ter aqui, então? Qual que é a competência? São Paulo. Se a apreensão é em São Paulo, você tem a competência em São Paulo. Vamos supor que lá em Foz do Iguaçu, você tem ali instalação de inquérito e a ação comece a ser proposta por lá, em Foz do Iguaçu, por exemplo. Meus amigos, nulidade. Nulidade essa que pode, eventualmente,
levar à prescrição do crime. Seja a prescrição da pretensão punitiva, seja eventualmente prescrição da pretensão executória, mas é possível que isso traga prescrição no caso concreto. Por quê? Porque se a ação foi proposta em justiça incompetente, processo fica nulo desde o início. Estou falando com você o quê? Estadual para federal, tá? Estadual para federal. É incompetência em razão da matéria. Se é incompetência em razão da matéria, a nulidade é absoluta. Fala um pouquinho do descaminho, especificamente agora com você. Vencidos esses pontos gerais, nós vamos ter agora a questão do descaminho. O tipo penal, vou voltar para você acompanhar, na parte amarela, traz o verbo iludir. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, o verbo é iludir. Esse verbo iludir vem no sentido de frustrar. Verbo iludir vem no sentido de frustrar. Ou seja, não pagar. Então, aqui, iludir, sinônimo de frustrar, não pagar. Não pagar o quê? Direito ou imposto, na letra da lei. O que a lei te traz é direito ou imposto. Qual tributo que versa isso? IPI. IPI. Então, aqui você vai ter o pagamento do tributo, que é frustrado. Qual tributo? IPI. Então, IPI, você tem o imposto relativo à importação, tá? Importação, a questão relativa à exportação também, é esse imposto que deve ser verificado no caso concreto. E olha, diz respeito tanto à importação, como também exportação. Dá uma olhadinha aqui na segunda e na terceira linha. Devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. As três hipóteses. Você vai ter, então, entrada, saída ou consumo de mercadoria. Então, o tributo vai ser o IPI. Pois bem, qual que é o meio de execução? O meio de execução é a fraude. Meio de execução é a fraude. E aí eu chamo a atenção para você em relação ao seguinte. Olha aqui, colega, amigo, advogado, a tese de defesa, para eventualmente descaracterizar o descaminho. Para que haja a tipificação desse crime do artigo 334, para que haja a tipificação do crime do artigo 334, é indispensável que se prove o meio fraudulento, ok? Indispensável que se prove o meio fraudulento. Necessário que haja fraude. Essa fraude está ligada de forma umbilical com o dolo. Então, olha, dolo no sentido de fraudar a arrecadação tributária. Olha a tese de defesa sendo construída aí. Dolo no sentido de fraudar a arrecadação tributária. Para que haja processo versando sobre descaminho, para que haja efetivamente uma instauração de inquérito, uma propositura de ação penal a respeito do descaminho, fundamental que o órgão de acusação, ação penal pública aqui, vai ser o Ministério Público, ele consiga demonstrar que houve fraude. Trouxe uma jurisprudência fresquinha para você, 2014, a jurisprudência, né? A quinta turma do STJ, que nem é a turma mais liberal em direito penal, a mais liberal em direito penal no STJ é a sexta turma. Ah, mas já foi mais. É, já foi mais. Mas ela continua sendo a turma que aplica melhor o direito penal em relação a um direito penal democrático, em relação ao direito penal garantista. Não que a quinta não faça, mas a sexta faz com mais intensidade.
Veja lá, STJ, quinta turma, recurso especial 1376031/PR, Paraná. Relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 4 de fevereiro de 2014. Ela fala assim: a fraude pressuposta pelo tipo, ademais, denota artifícios mais amplos para a frustração da atividade fiscalizadora do Estado, de que o crime de sonegação fiscal, podendo se referir tanto à utilização de documentos falsificados, quanto, em maior medida, à utilização de rotas marginais e estradas clandestinas, para sair do raio de visão das barreiras alfandegárias. É mais do que passar no aeroporto, cheio de coisa que você comprou no exterior, e não declarar. Perceba o seguinte, onde ela quer chegar. Olha o que ela fala. Em maior medida, utilização de rotas marginais e estradas clandestinas para sair do raio de visão das barreiras alfandegárias. Significa você criar artifício. Artifício exige um aparato material. Por isso que ela fala em estrada, por isso que ela fala em rotas marginais. STJ, não sou eu que estou falando. Jurisprudência do STJ desse ano, atualíssima para você pensar em relação a isso. Ah, mas poxa, o coitado veio lá, viajou para Miami, né? Viajou lá para Portugal, trouxe um monte de coisa sem declarar, né? Para a Argentina, um monte de coisa sem declarar. A saída está aqui. Não houve fraude, né? Tudo bem, ele deixou de declarar algumas coisas que ele trouxe, mas em nenhum momento ele usou fraude. Em nenhum momento ele usou artifício. Tá? A situação vai complicar um pouquinho mais. Se houver uma documentação falsa, por exemplo, né? Aí você vai ter um trabalho maior em relação a isso. Mas se for um caso mais simples, o sujeito simplesmente entrega lá, dizendo, ó, não trouxe nada, né? Como normalmente acontece. Tem aquela fila lá na saída de Guarulhos, tem um lado cheio, tem um lado vazio. Ninguém traz nada, né, para declarar. Todo mundo viaja, vai para fora, volta de mãos vazias, é uma beleza. Então ali você vai ter essa questão. É mais que isso, é mais que isso. É necessário que exista a questão da fraude, é necessário que haja um artifício, um aparato, que se crie um esquema para fraudar a fiscalização tributária, né? E ela fala aqui, barreiras alfandegárias. O aeroporto tem barreiras alfandegárias. Mas veja, depende de que modo que eu vou gerir isso para frustrar essa fiscalização. É uma forma mais convencional ou é uma forma um pouco mais arquitetada, com artifício, com ardil, com fraude? O tipo penal exige fraude. Ah, mas essa não é uma visão pacífica, não. Tem julgado em sentido contrário. Eu sei que tem, mas essa é a visão majoritária, tá? Essa é a visão majoritária. E como é palestra na OAB, eu não estou falando do Ministério Público, então eu vou te passar aqui a visão que atende melhor os interesses da defesa, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar com essa visão. Agora, se houver emprego de declaração falsa para iludir as autoridades, não se esqueça do passo anterior. Não é qualquer declaração falsa. Uma declaração falsa mais sofisticada, uma declaração falsa com um requinte maior, que tem um artifício, que tem uma fraude. Se houve emprego de declaração falsa para iludir as autoridades, não vai ter concurso de crimes. Não vai ter concurso de crimes. Vai existir somente o descaminho. Vamos supor que haja uma falsidade ideológica, ou até mesmo uma falsidade material. Falsidade ideológica ou falsidade material. O sujeito vai responder por o quê? Somente pelo crime de descaminho. Somente pelo crime de descaminho. Uma vez que o crime de falso, ele é crime meio. Só foi praticado para dar vazão ao objetivo do agente, que era a prática do descaminho. Perfeito? Aplicação do princípio da insignificância. Aplicação do princípio da insignificância. Antes de falar da insignificância no descaminho, deixa eu conversar com você a respeito de insignificância de uma forma geral, aproveitar essa oportunidade, tem bastante gente aqui
falar um pouquinho da insignificância de uma forma geral. Significância é princípio que pode sim ser aplicado no ordenamento jurídico brasileiro. Tem espaço, uma vez que deriva de outros princípios, como, por exemplo, proporcionalidade, ofensividade. Existe espaço para aplicação do princípio da insignificância. Ah, mas aqui em São Paulo é muito difícil. Justiça Estadual, primeiro grau, TJ São Paulo aqui do lado, muito difícil que se fale em princípio da insignificância. Eu sei disso. Só que em Brasília, STJ e STF, eles costumam aplicar com maior frequência o princípio da insignificância. A advocacia criminal, infelizmente, em São Paulo, não pode se circunscrever, ela não pode se limitar somente à atuação em primeiro grau e depois no Tribunal de Justiça. Nós vivemos num Estado conservador, com o Poder Judiciário conservador. Um Poder Judiciário que, de certa forma, é muito mais sensível, tem um sabor muito mais palatável aos interesses do Estado. E veja, não estou falando só de direito penal, não. Direito tributário. Né? Vai defender uma ação de execução fiscal, vai ver como é difícil você ter um resultado favorável, como o Estado de São Paulo se posiciona em relação à questão tributária, como se relaciona em relação à questão previdenciária. Tudo que envolve o Estado, existe uma tendência do Poder Judiciário paulista de contemplar de uma forma mais sensível, mais palatável, aos interesses do Estado naquela demanda. Né? Vai na vara da Fazenda Pública para ver se é mentira o que eu estou falando. Tenta lá, passa por lá, verifica os processos, responsabilidade civil do Estado. Né? Então, é uma questão que não passa somente pelo direito penal. Passa por outros ramos, passa por outros aspectos. Então, se você tem um caso que você enxerga ali a possibilidade de aplicação da insignificância, não se limite ao Tribunal Paulista, não se limite ao Poder Judiciário de São Paulo. Vá até Brasília, vá ao STJ, vá ao STF. O Luiz Flávio Gomes fez um estudo primoroso em relação a isso, trazendo como o princípio da insignificância é bem aplicado lá no STJ e também no STF. Então essa é uma questão que é importante. Mas ok, o que é essa insignificância para a gente poder nivelar o nosso discurso? Princípio da insignificância diz respeito a uma ofensa irrisória, uma ofensa ínfima ao objeto jurídico do crime. Ofensa ou lesão irrisória, ofensa ou lesão ínfima, para usar o nome do princípio, insignificante, ao bem jurídico, ao objeto jurídico do crime. Esse objeto seria o quê? O bem ou interesse protegido pela norma penal. O bem ou interesse protegido pela norma penal. Então vamos supor, eu consigo pensar, por exemplo, claramente, princípio da insignificância num crime de furto. Tranquilamente eu consigo pensar princípio da insignificância num crime de furto. Casos clássicos, casos que passam por e-mail, passam pelas redes sociais, o sujeito furtou uma melancia. Pelo amor de Deus. O direito penal tem que se preocupar com coisas muito mais importantes, coisas muito mais sérias, coisas muito mais gravosas do que o furto de uma melancia. Pensa quanto custa o processo. E não é só questão econômica, não, mas também passa por aí. Você vai perder um processo inteiro, você vai ter lá um advogado trabalhando, um juiz, um promotor, cartorário, escrivão, para fazer processo relativo a furto de uma melancia. Será que nós vivemos numa sociedade tranquila, ordeira, que não tenhamos nada mais nos preocupado que o furto de uma melancia? Então aqui você vai ter a questão no furto, aplicação clássica. Ah, mas o princípio é subjetivo. Uma melancia, tudo bem. 2, ok. 5, pode ser. 10 melancias, vá lá. E 20, e 50, e 100 melancias. Isso a jurisprudência vai trabalhar. O STF impõe requisitos, são 4 requisitos
que vão ser trazidos para a gente trabalhar a questão da aplicação do princípio da insignificância. Claro que seria melhor que o princípio viesse expresso no Código Penal, como acontece na Alemanha, por exemplo, mas nós não temos essa realidade, o que não nos impede de aplicar o princípio da insignificância. Pode aplicar também, pessoal, o princípio da insignificância, e o STF tem posição reiterada a respeito do assunto, porte de drogas para consumo pessoal, porte de drogas para consumo pessoal, princípio da insignificância, lesão ínfima, lesão irrisória à saúde pública, 1 cigarro de maconha, o sujeito foi surpreendido com 1 cigarro de maconha, princípio da insignificância. Tá? STF, inclusive, fala mais que isso. STF julgou um caso ano passado que você tinha um militar em estabelecimento militar que foi surpreendido com 2 cigarros de maconha. Perceba que a situação é um pouco mais grave. É militar, na repartição militar, surpreendido com 2 cigarros de maconha. Por unanimidade, primeira turma, relator, ministro Dias Toffoli, salvo engano, concedeu a ordem de habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância. Então, veja, a jurisprudência do STF, ela vem se pautando pela aplicação do princípio da insignificância. Até quando você tem elementos mais questionáveis. E no acórdão saiu assim, não é porque é militar e que estava na repartição militar que afasta de forma patente a questão da aplicação do princípio. Vai aplicar do mesmo jeito. Tá? TJ de Minas, só uma última observação para a gente voltar no tema. TJ de Minas defende, inclusive, não é pacífico, talvez não seja nem majoritário, mas há decisão nesse sentido, princípio da insignificância no crime de roubo. Tá? TJ Mineiro, princípio da insignificância no crime de roubo. Como é que faz princípio da insignificância no crime de roubo? Roubo não é crime complexo? Não é subtração mais violência ou grave ameaça? Não é isso? Vamos supor que a subtração seja de R$10. Insignificante. Subtração de R$10. Ah, mas ele usou a arma, empregou a arma. Tudo bem. Eu aplico insignificância em relação aos R$10, afasto a subtração e faço com que ele responda pelo que sobrou. O que sobrou? Crime de ameaça. Né? Crime de ameaça. Ou, eventualmente, constrangimento ilegal. Se houver violência, lesão corporal. Estamos evoluindo, estamos progredindo em relação à aplicação do princípio da insignificância. Que bom. Tem condutas que não merecem reprovação penal, tem condutas que não merecem censura penal, e isso se aplica também ao descaminho. Qual que é a consequência da aplicação do princípio da insignificância? Conduta atípica. Conduta atípica do ponto de vista material. Atipicidade material. Essa é a consequência da aplicação do princípio da insignificância. Então, se eu for pedir uma absolvição sumária, por exemplo, vou lá no 397, vou encontrar um inciso que fala a respeito da atipicidade. Se forem memoriais, 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, eu vou levantar a bandeira da atipicidade, vou sustentar que a conduta naquela situação é atípica. Portanto, no descaminho é cabível o princípio da insignificância. Totalmente cabível. Existe tese majoritária nesse sentido, tanto na doutrina como na jurisprudência. Agora, descaminho de quanto? Qual que é o valor no qual pode ser aplicado o princípio da insignificância? Tem divergência. Tem divergência. STF fala em R$20.000. Ó, dá para viajar, gastar bem, né? E não praticar crime. Até R$20.000 para o STF está tudo certo. Tem lá a aplicação da insignificância. STJ é um pouco mais econômico. Ó, R$10.000 você tem aqui a aplicação do princípio da insignificância. De onde que surgiram R$20.000, R$10.000? Por que isso? Pelo seguinte. Existe um piso para que seja proposta
ação de execução fiscal. Isso na União, tá? Existe um piso para que seja proposta ação de execução fiscal. Essa lei que está aqui logo do lado da jurisprudência do STJ, é a Lei 10.522/02. 10.522/02. Estatuiu o valor em R$10.000. Então, até R$10.000, o Estado não propõe ação de execução fiscal. Qual que é o raciocínio? O molho vai sair mais caro que o peixe. O raciocínio é esse. Eu vou lá para cobrar 10 mil. Quanto que vai me custar o processo? Mais que 10 mil. Então aqui é melhor não processar, é melhor não promover ação de execução fiscal no âmbito tributário e arcar com prejuízo. Legal, proponho ação, consigo lá a sentença favorável, vou executar, ok. Quanto me custou isso? Mais que R$10.000. Então aqui é o custo do processo. Arca com prejuízo de R$10.000. Ainda que a União receba os R$10.000, ela gastou mais que o processo. Não adiantou nada. Então, entrou por um lado, saiu pelo outro. Então aqui você não tem essa questão. Só que esse montante de R$10.000 foi revisto pelas portarias 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda. Portarias 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda. R$20.000. Tá? Então, o STF acompanha as portarias 75, 130/12. O STJ ficou preso ainda aos R$10.000, que são estatuídos pela Lei 10.522/02. E aí você pode perguntar, poxa, mas será que você não consultou jurisprudência desatualizada do STJ? Será que não atualizou esse valor? Não. A jurisprudência do STJ que eu consultei foi de junho de 2014. Então, aqui bem depois da portaria, que é de 2012, continua aplicando lá R$10.000. O STF já atualizou pela portaria R$20.000. Tá? Também jurisprudência desse ano. Relatora que eu vi foi a Rosa Weber, no STF, no STJ, não me lembro, tá? Mas foi jurisprudência desse ano, junho de 2014. Então, de qualquer forma, no descaminho, olha quantas teses de defesa nós temos. Questão do dolo. Questão do dolo. E dolo, num direito penal moderno, no direito penal democrático, num direito penal que respeite o garantismo penal, não se presume, ele tem que ser demonstrado, ele tem que ser comprovado. Né? Outra tese, fraude. Não basta simplesmente tentar romper a barreira alfandegária. Precisa usar fraude, precisa usar um artifício, precisa utilizar algum requinte, né? Alguma sofisticação para que isso aconteça. Então aqui você já tem tese. Não deu nada certo? Princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Tá? Veja, pessoal, isso vai limitar o crime de descaminho? Dificilmente você vai ter isso fora de pessoa jurídica, representantes de pessoa jurídica que vão ser processados pelo crime de descaminho. Não que as pessoas naturais não gastem mais que R$20.000 uma viagem, em relação à compra. Pode até gastar, mas a fiscalização vai pesar mais sobre a questão da importação de mercadoria, exportação de mercadoria. Então aqui você vai ter algo mais em relação a isso. Então está liberado, posso viajar e trazer quanto eu quiser de mercadoria? Não, não vai ser crime, mas eventualmente você vai ter ali uma restrição tributária. Né? Não vai ser proposta ação de execução, mas vai constar o registro de dívida. Passou de R$1.000, você tem ali o registro da dívida. Então aqui não é que você pode ter essa possibilidade, porque vai ficar registrado. Só não vai ser cobrado, mas vai constar no registro de dívida ativa. Tranquilo? Ok? Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Questão polêmica, questão que traz discussão na órbita doutrinária e também na seara jurisprudencial.
Meus amigos, vou defender aqui para vocês o seguinte: descaminho é crime material. Descaminho é crime material. A questão é dividida no STF e a questão é dividida no STJ. Mas o que atende melhor os interesses da defesa é argumentar que descaminho é crime material. Quando que se consome, então? Você percebeu que a gente falou de IPI, falou de tributo, falou de imposto? Então a consumação se dá, por ser crime material, após o lançamento definitivo do crédito tributário. Após o lançamento definitivo do crédito tributário. Se eu falasse para você crime formal, bastava a prática da conduta. Mas, defendendo, sustentando, e você vai encontrar jurisprudência no STJ, você vai encontrar jurisprudência no STF, argumentando que é material, o que vai acontecer? Somente ocorrerá a consumação após o lançamento definitivo do crédito tributário. Meus amigos, vejam só. Vai ter lá um auto de infração, ok? Esse auto de infração permite uma impugnação na esfera administrativa. Auto de infração permite uma impugnação na esfera administrativa. Pois bem, se você tiver essa impugnação indeferida, você pode recorrer ainda no âmbito administrativo. Somente quando esgotada a via administrativa, somente quando encerrados os recursos pendentes na esfera administrativa, é que você vai pensar na consumação do crime. Então, a consumação não vai acontecer com a prática da conduta. Não é em relação à questão da conduta iludir. É mais que isso. Ocorre após o lançamento definitivo do crédito tributário. Quando que vai ter o lançamento definitivo? Quando não houver dúvida a respeito desse crédito tributário. Vale dizer, quando esgotada a via administrativa. Súmula vinculante 24 do STF. Súmula vinculante 24 do STF. Então aqui você vai trabalhar com essa possibilidade. É desse jeito que você tem aqui a questão relativa ao descaminho. Olha uma tese de defesa importante aqui, né? Cliente que procura o advogado ainda no prazo para impugnação, importantíssimo que o advogado faça impugnação, importantíssimo que ele recorra em relação ao resultado dessa impugnação. Além do óbvio que é ganhar tempo, você evita uma atuação do Estado na área penal. Questão tributária sempre tem modificação legislativa, às vezes para piorar, como de certa forma é o caso, né? E às vezes para melhorar. Você ganhou tempo, aparece alguma coisa que te beneficia, pronto, você aplica o caso concreto. Tá? Tem refis, tem país, tem um monte de coisa que de repente você consegue projetar no caso concreto. Contrabando. Vamos falar um pouquinho de contrabando. Duas condutas, importar e exportar. Importar e exportar. O objeto material aqui, mercadoria proibida. Mercadoria proibida. Importação ou exportação irá recair sobre mercadoria proibida. E aí vem uma questão que normalmente é colocada. Mercadoria proibida? Qual mercadoria proibida? Pode ser droga? Pode ser arma? Não. Não pode ser droga, não pode ser arma, por conta do quê, pessoal? Por conta de existir uma previsão especial. Lá na lei de drogas, nós temos o tráfico de drogas. Tráfico de drogas é tipo penal, contém dois verbos, dentre outros, importar e exportar. Você tem tráfico de armas, com verbos também importar e exportar. Quando houver previsão típica específica, você afasta o contrabando para que essa previsão típica específica possa ser aplicada no caso concreto. Exemplo clássico de contrabando, aqueles cigarros que são trazidos do Paraguai, tá? Aqueles cigarros que são trazidos do Paraguai. Existe uma proibição em relação
a sua circulação no Brasil, e eu não encontro nenhuma outra norma que eu possa encaixar esse tipo penal. Você vai pensar no contrabando como um verdadeiro soldado de reserva, de acordo com a expressão utilizada por Nelson Hungria. Nelson Hungria dizia, a respeito do crime subsidiário, soldado de reserva. O titular, o mais grave, entra. Não tem ninguém para entrar? Entra ele fica na reserva, esperando para ser aplicado. Então, a aplicação do contrabando é uma aplicação subsidiária. É uma aplicação que, em relação aos fatos que acontecem no mais das vezes, os fatos mais frequentes, os fatos mais rotineiros, eles já são previstos por norma específica. Mesma coisa em relação à violação do direito autoral, mesma coisa em relação à receptação. Tá? Difícil pensar em exemplo. Exemplo clássico do contrabando, cigarro que é importado do Paraguai. Princípio da insignificância, não vai aplicar. Aqui não tem como. Tá? No contrabando, como a mercadoria é proibida, aqui você não tem a aplicação do princípio da insignificância. Não é um interesse meramente patrimonial. Recai também sobre saúde, recai também sobre integridade. Então, aqui é algo diferente do crime de descaminho. Tá? Para fechar, teoria pluralista. Teoria pluralista. Veja só, dá uma olhadinha no quadro. Vamos ler juntos para que isso fique claro para você. O particular que pratica descaminho ou contrabando responde pelo 334 ou pelo 334A, respectivamente. Se for descaminho, é o 334. Se for contrabando, é o 334-A. E o funcionário público que facilita, aquele responsável pela fiscalização alfandegária, que, eventualmente, facilita tais crimes com infração de dever funcional, ele não responde nem pelo 334, nem pelo 334A. Ele tem um tipo penal próprio, que é o 318. Ele tem um tipo penal próprio, que é o 318. Veja, o funcionário não praticou o contrabando, não praticou o descaminho, mas praticou conduta que facilitou a realização de um dos crimes, ou de ambos, infringindo dever funcional. Responde pelo crime do artigo 318. Teoria pluralista quer exceção no nosso ordenamento jurídico. A regra qual que é? A regra é que todos respondam pelo mesmo crime. A regra é que todos respondam pelo mesmo crime. Você vai ter exceção aqui no 318 e no 334. Você vai ter exceção na corrupção também, não é isso? Quem corrompe, 333. Quem é corrompido, 317. No aborto, em relação à gestante, gestante consente, 124. Terceiro que pratica o crime com consentimento dela, 126. Falso testemunho, quem corrompe para que haja falso testemunho, 343. Quem presta falso testemunho corrompido, 342. São exceções no nosso ordenamento jurídico, que às vezes criam distorções. Dá uma olhadinha nas penas como é que fica. Ó, descaminho, 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Contrabando, 2 a 5 anos. 1 a 4 anos descaminho, contrabando, 2 a 5 anos. Facilitação de contrabando ou descaminho, 3 a 8 anos. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não se levou em consideração se é contrabando ou se é descaminho. Enquanto que tais crimes eram punidos da mesma forma, não tinha problema. Eu ia ter uma pena para os dois. Para quem facilitasse contrabando ou descaminho, pena para ambos era igual. Agora, aquele que facilita um crime menos grave, responde pela pena daquele que facilita crime mais grave. O legislador, pessoal, tem problema de amnésia ou desconhecimento. Amnésia é para ser educado, gentil, sutil, né? Mas é desconhecimento mesmo. Arrumou ou mexeu no 334, no 334A, esqueceu ou sequer sabia
que existia o 318. O 318 merecia um reparo também. Pensa, aquele que facilita crime menos grave responde da mesma forma daquele que facilita crime mais grave, o que é evidentemente desproporcional. Perfeito?